Bom dia! Dando prosseguimento ao estudo da estrutura da dissertação argumentativa, depois de ver sobre a introdução, agora nós vamos falar sobre a segunda parte, o desenvolvimento. Na introdução, o autor apresenta para o leitor o assunto que ele vai tratar e o próprio ponto de vista sobre esse assunto. Quando você vai fazer o desenvolvimento, é uma parte mais longa, mais detalhada, porque você vai fazer com que, através de argumentos, o seu leitor se convença ou não do seu ponto de vista. Então, precisa ser uma parte do texto muito bem elaborada, porque senão só a boa apresentação feita na introdução pode ser desfeita no desenvolvimento. Normalmente, uma dissertação tem 3 parágrafos de desenvolvimento. Isso não é uma regra, dependendo do assunto ou do estilo do autor. Pode ser 2 ou pode ser 4, 5, não tem problema. Cada parágrafo deve conter um argumento. Então, se você desenvolveu lá na introdução uma tese e você já adiantou ao seu ponto de vista, isso já vai inferir mais ou menos quantos parágrafos você vai precisar. Eu vou abrir um parêntese aqui para falar um pouco sobre o parágrafo. A introdução é um parágrafo ou 2, o desenvolvimento é 3 ou 4 ou 5, mas na verdade, o que são os parágrafos? Cada parágrafo contém uma ideia, de preferência um argumento, né? Então, se você quer mudar de argumento, vai mudar de ideia, muda de parágrafo. É inaceitável haver uma dissertação de 30 linhas sem paragrafação. Isso já é um desabono da sua redação. Perde ponto em língua portuguesa e perde ponto no gênero, porque é você separar as suas ideias com parágrafos. Então, é muito importante que você faça um texto dividido em parágrafos e saiba como mudar de parágrafo. Não é cada linha um parágrafo, é cada ideia, cada argumento um parágrafo, né? Então, fica-se na ideia da cabeça quantos parágrafos? Não, quantos ideias, quantos parágrafos, quantos argumentos você vai desenvolver é a quantidade de parágrafos que você deve usar. O parágrafo, por incrível que pareça, ele é uma mini estrutura do texto que tem também, né, a ideia principal e o desenvolvimento dessa ideia. Então, você pode desenvolver a ideia principal do parágrafo e ir explicando essa ideia no decorrer do parágrafo. Quando você mudar de argumento, mudar de ideia, aí você começa tudo de novo. Então, a gente pode, assim como a introdução, usar várias formas, né? Não é modelo, mas várias formas de como fazer um parágrafo de argumentação. Você pode usar o parágrafo de argumentação de autoridade. Então, dependendo do que você está falando, você conhece uma autoridade no assunto. Então, você se vale desta pessoa, deste autor consagrado, para fazer com que o seu argumento tenha maior validade, maior credibilidade. Outro modelo, você tem uma argumentação em que você pode usar um tipo de comparação de fatos, de estratégias, para conseguir convencer o seu leitor. Então, é outra maneira de você fazer outro parágrafo. Quando você vai usar um argumento de refutação, você vai desconstruir, questionar argumentos que já estão fazendo parte de um grande consenso. Isso é muito bom? Desde que você tenha pleno domínio do assunto e habilidade para discursar sobre essa refutação. Então, você vai ser contra a maioria, né? Então, você vai ter que ter domínio sobre esse argumento. Isso que é a refutação. Outra coisa é usar argumentos de oposição. Isso é ótimo. Isso aqui engrandece demais o texto. Quando você dá o seu texto de argumentação apenas positiva, positiva, positiva sobre um assunto, você não dá chance ao seu leitor do contra-argumento. Então, você tem que falar coisas boas,
e opostas no meio a essas coisas. Por quê? Porque é assim que vai o debate enriquecendo, né? Isso é argumento de oposição. Você lá na conclusão, você pode escolher de que lado você ficou, mas na hora do desenvolvimento, você pode apresentar argumentos prós e contra. Outra coisa que é muito usada e que é muito perigoso, né? E é o número 5, ilustração narrativa e descritiva, que eu acho que deveria ser evitado ao máximo. É você começar a narrar ou descrever algum fato, alguma coisa em relação ao tema. É perigoso porque você perde ponto no gênero. Narração é um tipo de texto, descrição é outro tipo de texto e argumentação é outro tipo de texto. Então, você está usando um texto para convencer alguém. Quando você começa a contar uma história ou descrever algum fato, alguma pessoa, você está perdendo, né, o espaço da argumentação. Então, isso é muito perigoso. Vale como um apoio. Você pode usar uma linha, duas, no máximo, para fazer uma narrativa de um fato que já aconteceu, só para deixar o seu leitor inteirado, mas não pode gastar tempo e nem linha narrando, porque é outro tipo textual. Existe também a possibilidade de você dar exemplos. Quando você quer argumentar sobre uma coisa, você pode dar exemplos que às vezes o seu leitor tem mais facilidade de fazer a analogia. Então, você é mais ou menos igual à comparação. Você vai dando exemplos e a pessoa, o leitor, já pode ir fazendo a analogia com o próprio assunto. Cifra de dados é estatística, né? É ótimo, é um argumento de peso que você pode dedicar um parágrafo só para estatísticas, desde que sejam oficiais e que venha junto à fonte. Então, toda estatística que você colocar no seu texto, ela tem que ser comprovada. Por isso que é um argumento de muito peso, né? Porque é comprovado. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Enumeração. Você pode dar um exemplo e ir enumerando coisas, enumerando exemplos. Você pode dar estatística e ir enumerando as estatísticas. É também um argumento para consolidar, né, a credibilidade do texto. O argumento de causa e consequência, todo mundo sabe fazer, porque normalmente o tema de uma dissertação é uma problemática. Alguém dá um problema para você discutir sobre ele e dar sugestões de solução. Então, a causa do problema, né, e a consequência desse problema é normal que seja abordada na redação. Então, um argumento de causa e consequência é muito válido, desde que seja bem elaborado. Por último, a trajetória histórica. É você fazer uma alusão histórica de alguma coisa que já aconteceu, relativo ou equivalente ao problema que você está tratando na dissertação, desde que você tenha pleno domínio do que você esteja falando. Então, tudo que já passou, tudo que é história tem comprovação. Então, se você citar uma alusão histórica no seu texto, ela também vai ter que ser comprovada. Eu espero que este vídeo tenha ajudado você a desmistificar que o desenvolvimento é difícil de fazer, né? Todo tema você deve ter aí de 2 a 3 tipos de argumento que você domina sobre esse texto, sobre esse tema. Uma alusão histórica, um exemplo, uma comparação, uma estatística. O que você deve fazer então? Desenvolver um parágrafo para cada tipo de argumento que você for usar. Então, o desenvolvimento vai ter credibilidade, vai ter eficiência na sua argumentação se você tiver domínio sobre o que você está falando. Então, não depende apenas só de saber escrever, mas também de ter domínio sobre o tema, tá? Tchau!